E agora nós vamos à nossa igreja na Malveira com o pastor Flávio, que está conosco em direto. Pastor Flávio, antes de mais, bom dia. Bom dia, pastor João. Bom dia, pastor Victor. Pastor Flávio, não é por nada, mas o senhor é muito parecido com o pastor do SOS, que às vezes aparece aqui, né, pastor Victor? Pastor Xavier, não é isso? Parece mesmo, É parecido, né? não é o mesmo. Não é o mesmo, né? Mas é Não igualzinho, né? Parece, Igualzinho. né? Ele está lá no norte, eu estou aqui. É isso aí. Para você que está assistindo o programa, não é a mesma pessoa, são irmãos gêmeos e graças a Deus os dois servem a Deus. Pastor Flávio, por favor, converse aí com a dona Cleusa, vamos saber da história dela. Com certeza. Bom dia, Cleusa. Bom dia, pastor. Cleusa, conta como é que era a tua situação quando chegaste na igreja, qual era a situação em casa, com a família, o fundo do poço, antes de conhecer a Deus e conhecer a fé. Pastor, quando eu cheguei na igreja, né? Aliás, antes de eu chegar na igreja, eu já vim de vários problemas na minha família por causa de desunião, brigas. Os meus pais não davam certo, tinham várias brigas na família. Devido aos problemas que eles tinham no casamento, também nós tínhamos problemas financeiros, nós tínhamos uma vida financeira limitada, mal tínhamos o que comer. Tinha muitas desunião com os meus irmãos, tinha muitas brigas. Então, com isso, eu particularmente desconfiava que deveria ser algum problema espiritual que estava atingindo a nossa casa, porque os meus pais não davam certo em nada. Com isso, veio a separação deles. Eles simplesmente se separaram e eu pensando que ia melhorar, piorou a situação com a Então, só para entender, chegou na igreja e já tinha um histórico de destruição familiar por conta do casamento dos pais e havia uma maldição que havia sido feita contra a família. Sim, senhor. E que isso veio trazer outros problemas. Sim, senhor. Com a separação deles, eu pensei que ia melhorar, não melhorou. E, na época, eu tive uma irmã assassinada, né? De um rapaz que ela conheceu e como ela não queria namorar com ele, por esse motivo ele acabou assassinando ela. E com isso eu fiquei com um trauma dentro de mim, com medo de ter um relacionamento, de eu conhecer uma pessoa e essa pessoa fazer o mesmo comigo. Então, muito tempo eu passei com esse medo, esse trauma de não querer me relacionar com nenhum homem. O medo também do meu relacionamento e eu ter o mesmo fim que ela, né? Eu também tive duas irmãs que casaram também, no primeiro casamento dela não deram certo. E eu também tinha problemas interiores, complexo, medo. Eu tinha um complexo tão dentro de mim que eu tinha medo de conversar com as pessoas, muito tímida. O meu trabalho, na minha vida financeira era amarrado, eu não conseguia um trabalho que eu quisesse, era aquela vida limitada. Com a separação dos meus pais piorou ainda, né? Então foi assim houve que uma maldição Sim. que já atribulou o casamento dos pais, que chegou ao divórcio. Sim. Como consequência dessa maldição, uma irmã foi assassinada por um namorado. Quase namorado, né? Porque como ela gostava dela. Foi uma coisa doentia, possessiva mesmo. Ele matou ela só por um motivo dela não querer namorar com ele. E isso ficou um trauma dentro de mim, de não querer me relacionar com ninguém. E deixou um medo, um trauma com respeito ao futuro também. Sim, senhor. Além disso, tem outras irmãs que sofreram na vida sentimental. Tempo, né? Meus pais separaram, continuou, minhas irmãs não deram certo no casamento delas. E mesmo assim eu tinha aquele medo. Mas foi assim que eu cheguei na igreja, fazendo as correntes, né? Aí tinha os medos complexos, tinha um complexo interior. Perspectiva de futuro. Sim, a minha vida financeira era amarrada, não dava certo na minha vida financeira e um complexo interior muito grande dentro de mim. Eu tinha um medo, um complexo muito grande que eu não conseguia me livrar daquele complexo. Muito tímida, eu não conseguia me abrir com as pessoas e ninguém sabia, só eu que tinha aquilo dentro de mim. Você precisava resolver aquilo. Senhor, eu não falava com ninguém, né, com a minha mãe, né, com as minhas irmãs. Era uma coisa que eu guardava só para mim. E foi aí que chegou na igreja? Senhor, foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Depois, o que fez na igreja? Em que veio? Qual foi a corrente? A primeira corrente que eu fiz foi a de libertação, né? Eu comecei nas correntes de sexta-feira, fazer os propósitos de libertação de sexta. Comecei na sexta, depois eu passei e continuei, né? Na realidade, com o domingo, nas quartas, fazendo sempre propósito, né? De libertação por mim
e pela minha família também, pela minha casa, pelos meus irmãos, para eles também serem livres também Daquela maldição. daqueles problemas que a gente Quais tinha. foram as Era- diferenças que começou a ver? O primeiro foi a minha paz, né? Eu parei de ter aquele medo que eu tinha muito complexo, eu parei de ter aquele complexo. Eu consegui trabalho, que eu não conseguia ter uma estabilidade na vida profissional, eu consegui arrumar trabalho, eu consegui estudar, que não conseguia passar num vestibular, eu tinha medo, consegui fazer conseguir uma carreira profissional na época de me formar, porque eu não tinha uma renda para pagar um curso. Então, na época, eu fiz as correntes, consegui fazer este propósito da sexta-feira e outros propósitos também que eu fiz pela Ou minha vida. seja, havia uma barreira espiritual que bloqueava a vida, mas que foi quebrada, foi derrubada por meio dos propósitos da fé, feitos à sexta-feira. A partir daí a vida começou a avançar, começou a ter paz, a vida profissional também Sim, foi abençoada. Sim, graças a Deus, né? Eu consegui trabalho, consegui me formar e também consegui me libertar do trauma de não querer conhecer ninguém, né? Conheci uma pessoa também na igreja, que na altura mesmo tinha aquela perspectiva, não, vai dar errado. Mas hoje não, hoje me livrei desse pensamento negativo, desse complexo que eu tinha, e eu conheci uma pessoa, né? E com esse relacionamento a gente acabou nos casando e hoje eu sou casada, graças a Deus não tenho mais aquele complexo, aquele medo. Hoje sou uma pessoa feliz, realizada. E através da Igreja Universal, que foi essa oportunidade que eu tive de conhecer a Deus, de conhecer o Senhor Jesus, de ter essa paz interior, o Espírito Santo com a direção dele, que foi me dirigindo, que foi me conduzindo em todas as áreas da minha vida. Ele foi me ensinando e graças a Deus eu fui paulatinamente, cada dia, com muitas lutas, com muitas dificuldades, porque não é fácil a gente permanecer na fé, mas o Espírito Santo que me conduziu, que me fortaleceu até aqui, e eu tenho conseguido, graças a Deus, a cada dia, conseguir os meus propósitos, os meus sonhos estão sendo realizados. Hoje eu sou uma pessoa casada, graças a Deus. Realizada, bem realizada, sim senhor, muito bem casada. E está aí o caso da Cleusa. Ela é um exemplo, um facto, uma história de superação de que há barreiras espirituais que precisam ser derrubadas por meio da fé. E quando ela chegou na igreja, aquele trauma, aquela maldição que carregava do passado foi quebrada e através do Espírito Santo foi dirigida a uma vida realizada. Hoje, com paz, a família também foi abençoada na vida sentimental e ela, hoje casada, realizada também. É o que acontece com as pessoas que colocam Deus na frente. E nós estamos aqui em Malveira para ajudar e orientar todas as pessoas que estejam a passar pela mesma situação e que queiram, às vezes, um conselho e aprender a usar a fé de maneira que essa muralha caia por terra e a vida possa avançar. Nós estamos aqui de segunda a sexta, nos horários das 8 da manhã, 10 da manhã, às 3 da tarde e principalmente às 8 horas da noite. A Cleusa é obreira aqui em Malveira e ela também está à disposição para poder orientar e ajudar todas as pessoas que nos procurarem. Muito obrigado, pastor Flávio, também a dona Cleusa e todos os que quiserem procurar o pastor Flávio. Está aí a morada da nossa igreja em Malveira. Se você mora ali em Malveira ou nos arredores, procure a nossa igreja ainda hoje. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.